A filosofia de origem grega significa amor e sabedoria. Ela surge desde o momento em que o homem começa a refletir sobre o funcionamento da vida e do universo, buscando uma solução para as grandes questões da existência humana. Os pensadores inseridos no contexto histórico e sua época buscavam diversos temas para reflexão. A Grécia Antiga é conhecida como o berço dos pensamentos, sendo que os sopros sábios em grego buscavam formular no século VI a.C. explicações racionais para tudo aquilo que era explicado até então através da mitologia. Podemos afirmar que foi a primeira corrente de pensamento surgida na Grécia Antiga por volta do século VI a.C. Os filósofos que viveram antes de Sócrates se preocupavam muito com o universo e com os fenômenos da natureza. Buscavam explicar tudo através da razão e do conhecimento científico. Podemos citar nesse contexto os físicos Tales de Mileto, Anaximandro e Heráclito. Pitágoras desenvolve seu pensamento defendendo a ideia de que tudo preexiste à alma, já que esta é imortal. Demócrito e Leucipo defendem a formação de todas as coisas a partir da existência dos átomos. Séculos 5 e 4 a.C. na Grécia Antiga foram de grande desenvolvimento cultural e científico. O esplendor de cidades como Atenas e seu sistema político democrático proporcionou o terreno propício para o desenvolvimento do pensamento. É a época dos sofistas e do grande pensador Sócrates. Os sofistas, entre eles Górgias, Leontinos e Abdera, defendiam uma educação cujo objetivo máximo seria a formação de um cidadão pleno, preparado para atuar politicamente para o crescimento da cidade. Dentro dessa proposta pedagógica, os jovens deveriam ser preparados para falar bem, pensar e manifestar suas qualidades artísticas. Sócrates começa a pensar e refletir sobre o homem, buscando entender o funcionamento do universo dentro de uma concepção científica. Para ele, a verdade está ligada ao bem moral do ser humano. Ele não deixou textos ou outros documentos. Desta forma, só podemos conhecer as ideias de Sócrates através dos relatos deixados por Platão. Platão foi discípulo de Sócrates e defendia que as ideias formavam o foco do conhecimento intelectual. Os pensadores teriam a função de entender o mundo da realidade, separando-os das aparências. Outro grande sábio dessa época foi Aristóteles, que desenvolveu os estudos de Platão e Sócrates. Foi Aristóteles quem desenvolveu a lógica dedutiva clássica como forma de chegar ao conhecimento científico. A sistematização e os métodos devem ser desenvolvidos para chegar ao conhecimento pretendido, partindo sempre dos conceitos gerais para os específicos. Vai do final do período clássico 320 a.C. até o começo da era cristã dentro de um contexto histórico que representa o final da hegemonia política e militar da Grécia. Ceticismo, de acordo com os pensadores céticos, a dúvida de estar sempre presente, pois o ser humano não consegue conhecer nada de forma exata e segura. Epicurismo, os epicuristas, seguidores do pensamento épico, defendiam que o bem era originado da prática da virtude, o corpo e a alma não deveriam sofrer para que dessa forma chegasse ao prazer. Estoicismo, sábios estoicos, como por exemplo Marco Aurélio e Sêneca, defendiam a razão a qualquer preço. Os fenômenos exteriores, a vida devia ser deixada de lado com a emoção e o prazer e o O pensamento na Idade Média foi muito influenciado pela Igreja Católica. Dessa forma, o teocentrismo acabou por definir as formas de sentir, ver e também pensar durante o período medieval. De acordo com Santo Agostinho, importante teólogo romano, o conhecimento e as ideias eram a origem divina. As verdades sobre o mundo e sobre as coisas deviam ser buscadas nas palavras de Deus. Porém, a partir do século V, século VIII, uma nova linha de pensamento ganha importância na Europa. Surge a escolástica, conjunto de ideias que visava unir a fé com o pensamento racional de Platão e Aristóteles. O principal representante dessa linha de pensamento foi São Tomás de
Tá, durante o século XX, várias correntes de pensamentos agiram ao mesmo tempo, e a antropologia, ela ganha importância e influencia o pensamento do período graças aos estudos do Claude Lévi-Strauss. O criador do existencialismo foi Jean-Paul Sartre. Não, acho que não. Tá, bom. E aí, gente? Take um. É, isso que eu vou Peraí. No 1 segundo. Foi mal, é que bugou, aí apareceu você.